do livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 1, Espírito Antônio de Aquino, psicofonado por Altivo Carissimi Panfiro, lição 22, Evolução da Sociedade do Ser. Será possível que todos se entendam? Os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, pergunta 812A. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. As sociedades humanas, como um todo, vêm desenvolvendo seus valores coletivos e, na busca desse desenvolvimento, trabalham pelo seu progresso. Sendo vários os instrumentos de que se serve para educar os homens, a cada nova encarnação, Deus apresenta novas tarefas, novos ideais, sempre trazendo ideias superiores para as coletividades. É assim, por exemplo, no campo social. Quantas coisas o homem já desenvolveu em si mesmo, em favor da coletividade, das primeiras noções de amor ao próximo, de socorro à fome, da punição dos crimes, até chegarmos aos dias de hoje, em que as leis mais aprimoradas sugerem ao homem atitudes mais coerentes e mais próximas da lei de Deus. Por tantas e quantas situações a humanidade já passou. Guerras, sofrimentos, domínios, fome, seres que provocaram guerras, homens que provocaram fome, seres que desenvolveram ódio nas raças. Quantos deles agiram dentro do grande sistema de progresso da humanidade? A pouco e pouco foram descobrindo as ideias mais próximas de Deus. Se no início aprovavam a escravatura, em nome da guerra, depois começaram a reprovar a própria guerra. Se no início achavam justo matar uma tribo, uma sociedade de fome, hoje desenvolvem meios e recursos para que não falte pão na mesa dos homens. Tudo isso, meus irmãos, chama-se progresso social. Deus aproveita os mesmos indivíduos que desenvolveram ideias, que se aproveitaram dessas ideias, consideradas normais à sua época, mas que não eram cristãs. Deus faz com que essas criaturas hoje estejam dispostas no comando da sociedade, para que desenvolvam ideias novas, sentimentos novos, pensamentos novos, sempre próximos de seu amor. Ora, e a grande massa que sofreu a influência desses homens? Que dizer dessas pessoas? Nem todas tiveram poder para solucionar ou conduzir questões. Portanto, como acusar uma sociedade por erros que não foi ela quem cometeu? Ainda aí, observamos a lei de Deus. A coletividade aprovava sim, embora não desse as ordens. Aprovava, aplaudia, estimulava esses homens a descobrir o que ela intimamente pensava. Assim, povos guerreiros tiveram como líderes homens guerreiros, que eram estimulados pela sociedade. Povos pacíficos tiveram como líderes homens pacíficos, que eram estimulados pelos próprios concidadãos. O que vemos hoje em nosso país? O que sentimos hoje em nossa sociedade? O desejo de aprimoramento, um desejo de renovação, que empurra a coletividade a escolher líderes que pensam de acordo com ela própria. Escolhe-se uma autoridade, um governante que tente traduzir o anseio do seu povo. Ora, meus irmãos, como escolher adequadamente, se nós mesmos não somos criaturas adequadas? É preciso que o homem procure aprimorar a si próprio, para que tenha escolhas adequadas. O país vencerá todas as suas crises. O homem vencerá todos os seus problemas, na medida em que todos nós vencermos as imperfeições que trazemos em nós. As nações serão naturalmente generosas e serão líderes na mesma medida do progresso conquistado, já que a sociedade de hoje não pede mais nações temidas, não pede nações que lutem pela força bruta para as suas conquistas. Quando a nossa sociedade como um todo, e isto felizmente já está ocorrendo, rejeitar a guerra, haverá paz e ela ascenderá como líder das nações e aquela que aproximará a causa de paz de justiça. Saiamos da sociedade como um todo e pensemos em nós mesmos, nossa casa, nosso lar,
Quantas vezes reclamamos da pessoa que vive ao nosso lado, como se fosse ela a única culpada de todos os problemas existentes em nossa casa? Quantas vezes dizemos que um filho não nos representa, tão somente porque ele pensa de modo diferente de nós? Ah, meus irmãos, também nós precisamos aprender a ser calmos, generosos, alegres. Precisamos ser os construtores do bem. É verdade que, muitas vezes, o esforço que se faz não é compensado nem recompensado pela atitude da pessoa que está ao nosso lado. Quantas vezes encontramos criaturas que, mesmo recebendo as melhores posições de paz, semeiam a desunião? Quantas vezes isso acontece? Mas tenham a certeza, o ditado que diz água mole em pedra dura se aplica a nós. Não se pode perder a paciência, nem a expectativa do futuro. Estamos todos nós num processo de aprimoramento contínuo. Se somos pessoas capazes de levar aprimoramento a outras pessoas, saibamos ser cordatos, bondosos, generosos, ao ponto de mostrarmos que somos representantes de uma ideia superior. Assim fazendo, iremos transformar a nossa sociedade. Pouco a pouco, iremos estabelecendo conceitos sociais inteiramente novos, inteiramente felizes, pacificados. Melhoremos a nós mesmos, cultivando o amor e a paz, a generosidade e a luz, se quisermos ser realmente felizes, socialmente falando. Que Deus e que Jesus nos ajudem e abençoem a todos. Saudamos a todos aqueles que se esforçam por manter a paz na sua sociedade e dizemos a eles: perseverai, a vitória será dos bons. Não tenhais dúvida disso. Muita paz, Antônio de Aquino. Diante de tanto sofrimento que a gente vem observando atualmente no mundo, de tanta dor, de tantos conflitos, de tanto preconceito, parece que o mal chegou ao extremo e nós sofremos abalos emocionais, observando tragédias, mortes prematuras e tantas outras formas de violência. Nos assustamos, nos perguntamos: onde está Deus que permite tudo isso? E aí vem essa lição, Boa Hora, de Antônio de Aquino, nos trazer esperança, entendimento que tudo caminha em direção ao progresso espiritual, nos fazendo entender e observar o lado bom das situações, observar que diante da sociedade já está acontecendo uma sutil mudança. São leis humanas que estão se aproximando das leis de Deus. É o despertar da humanidade. E qual é o nosso papel diante da sociedade? Qual tem sido o nosso papel? Muitas das vezes, as boas ações, os bons comportamentos, a caridade não é anunciado nas mídias, mas são inúmeras pessoas que já se encontram dentro de trabalhos de voluntariados, buscando doar algo que já possui. Algo como um conhecimento, afeto, ou até mesmo alimentos materiais. São instituições voltadas para o bem, são projetos voltados para os idosos, para crianças, para os adolescentes. No combate à pobreza, a sociedade fazendo a sua parte. Muitos de nós ainda continuamos nos lamentando, reclamando, sem esse entendimento
quando Antônio de Aquino nos fala que a nossa sociedade está doente. Porém, nesse processo de cura, estamos sim caminhando. Pode parecer que não, mas estamos caminhando, lentamente, mas estamos caminhando para um mundo de regeneração. Um mundo onde já iniciaremos com mais força de vontade, otimismo, empatia pelo próximo, esse amor que Jesus nos ensinou, esse amor que transforma, que ilumina, que nos traz a saúde integral. Então, Antônio de Aquino vem e nos traz esse consolo, nos mostra o quanto já a humanidade caminhou através da dor, dos sofrimentos, das experiências erradas, mas tudo tem motivo, tudo tem uma explicação. Porque não estamos aqui abandonados, estamos aqui amparados e muito bem amparados por um governador do orbe chamado Jesus. Aqueles mesmos seres que cometeram barbáries, que prejudicaram o próximo, que trouxeram maus exemplos, destruição, morte diante de uma sociedade, guerras, punições severas, estão tendo a oportunidade de retornar para fazer diferente, se tornando líderes, comandando massas, para que possam também apagar as suas experiências erradas, construir um novo futuro para si, beneficiando uma população, beneficiando um grupo, uma comunidade. Então Deus está agindo e nós estamos caminhando. Nós temos que ter essa certeza, temos que ter esperança. Não podemos deixar o medo nos dominar. Não podemos deixar o desânimo nos dominar. Precisamos cooperar, fazer a nossa parte. E Antônio de Aquino, ele faz a gente refletir como estamos agindo dentro do nosso lar. Porque sabemos que ainda estamos passando pelo processo das guerras. Porque ainda estamos ligados a paixões. Estamos ligados ainda a questões materiais. E precisamos entender que muitas das vezes essas guerras se iniciam dentro do nosso próprio lar. Porque dentro da sociedade que saem esses líderes que comandam países, que comandam massas, que comandam um grupo, e que nós damos poderes a essas pessoas. Se nós fazemos parte dessa sociedade, nós temos que começar por nós mesmos, dando exemplo na educação dos nossos filhos, dos nossos jovens, no equilíbrio dentro do nosso lar, evitando os conflitos, os mal-entendidos e aplicando o Evangelho de Jesus. Aplicando esse amor que é capaz de nos fazer avançar. Quantas vezes colocamos a culpa no outro? Achamos que aquele que estar conosco dentro do lar traz complicações, traz situações difíceis, não mantém harmonia. Mas não fazemos a autoavaliação para entender como estamos contribuindo também para que o nosso lar tenha harmonia, tenha equilíbrio, tenha paz. Porque se nós conseguimos colocar essa paz e esse equilíbrio dentro dos nossos lares, a gente vai ser exemplo para uma comunidade, a gente vai passar essa paz para todos aqueles que estaremos convivendo.
E assim o amor vai sendo construído como uma corrente, contagiando todas as pessoas. Então, que possamos nos preocupar com o nosso papel diante da sociedade, como temos contribuído. É muito bonito a gente saber que cada vez mais o trabalho do voluntariado, cada vez mais os projetos sociais em benefício do próximo estão trazendo inúmeros resultados positivos. Os próprios médicos dizem que aquele que está lá à frente, fazendo trabalho de voluntariado, está lá participando de um grupo, de um projeto em benefício de alguma ação nobre, causa nobre, esses são os maiores beneficiados. Desenvolvem inteligência emocional, conseguem acalmar o estresse, conseguem ter mais paciência no lar uns com os outros. São inúmeros benefícios. Então, que possamos confiar, que possamos nos fortalecer, que possamos escutar Antônio de Aquino, nos trazendo esse conforto, essa alegria de nos informar que estamos todos caminhando para a luz, para o progresso, para a felicidade. Que possamos refletir e fazer hoje a nossa parte, a nossa pequeniníssima contribuição para um mundo melhor.